Bom dia. Nós estamos aqui com o André Trigueiro, professor, jornalista e com pós-graduação em gestão ambiental na COP UFRJ. Bom dia, André. Bom dia. Bem-vindo a Volta Redonda. Né? Volta Redonda é uma cidade de médio porte. Nós já fomos a cidade da bicicleta, né? Mas somos uma cidade predominantemente operária. E o que acontece? A gente tem a terceira maior frota hoje veicular proporcional do país. A gente só está atrás de Florianópolis e São Paulo. Então a gente estaria te perguntando, como que você poderia estar sugerindo para a cidade estar desmistificando essa cultura do automóvel? Bom, na verdade, todas as cidades do mundo que, de forma invigilante, deixaram crescer exponencialmente a frota de automóvel em detrimento da prioridade que deve ser dada a pedestres, às pessoas, essas cidades foram obrigadas compulsoriamente a voltar atrás, ou seja, adotar políticas restritivas à circulação de veículos automotores, porque essas cidades se tornaram hostis ao cidadão. Essas cidades se tornaram barulhentas, insuportáveis do ponto de vista da poluição, insuportáveis do ponto de vista principalmente da perda da mobilidade, dos engarrafamentos crescentes, do estresse, dos problemas de saúde associados à inalação de fumaça ou ao sedentarismo, enfim. Essas cidades hoje são exemplos para o mundo de como é possível compatibilizar o interesse de diferentes modais de transporte que precisam ser caprichosamente combinados para oferecer qualidade de vida para as pessoas e permitir que a cidade, no conceito mais importante do planejamento urbano, não seja para o automóvel, não seja para o motorista, a cidade é para as pessoas. Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, Volta Redonda não poderia estar aparecendo em terceiro lugar nesse índice. É preocupante. Isso revela uma rendição incondicional ao modelo rodoviarista, que asfixia o cidadão e que torna a cidade um ambiente doente, onde a mobilidade fica em segundo plano e o automóvel tem a primazia ou o lugar de destaque no planejamento urbano. A ciclovia, a ciclofaixa, a ciclorrota, o espaço para o ciclista, para o skatista, para quem está de patinete, carrinho de bebê, patins, o que seja, cadeirantes, bem lembrado, é uma forma de você diluir a perda da mobilidade e aproximar o cidadão, o morador da cidade. Quer dizer, quem anda de bicicleta ganha de brinde. Em primeiro lugar, saúde. Eu estou queimando caloria, eu estou forçando meu coração a bater mais forte, eu estou fazendo a musculatura enrijecer, eu estou com o olhar viçoso, eu estou com a pele bonita. Por quê? Porque você está fazendo a cota de exercícios que hoje, na vida moderna, todo mundo se esquiva e alega que não tem tempo. Se você precisa se deslocar, faça da tarefa do deslocamento já o dever de casa do exercício. Segundo, a gente, quando está encapsulado na eletrostática do carro, a gente está encapsulado do mundo e do universo. Perfeito. Você recria um ambiente artificial que traz subjacente uma insensibilidade em relação ao teu environment, o teu entorno. Não importa o que está acontecendo do lado de lá, eu estou climatizando artificialmente minha bolha, eu estou colocando aqui televisão, a rádio, eu estou colocando um isoporzinho para beber, uma comidinha. Você recriou artificialmente um ambiente, o que acontece do lado de fora não lhe diz respeito. Na somatória, quando cresce a frota automobilística, cresce a indiferença, cresce o egoísmo e cresce o estresse. Quando você afere ao carro um valor, um status maior do que ser apenas um meio de transporte, você também adoece sem se perceber como alguém vulnerável a, eu diria, incômodos, eventualmente brigas. Você se sensibiliza com uma fechada, você se sensibiliza quando há algum arranhão na lataria, algum amasso. As pessoas brigam porque o carro, o ambiente que é seu e que você artificializou no mundo, foi objeto do desrespeito de outra pessoa. São paranoias, fobias, estresses
novas categorias de doenças psicológicas que estão dentro do pacote do rodoviarismo. Então, a bicicleta aproxima você de você, a bicicleta aproxima você da cidade em que você está vivendo, e quando se dá esse encontro, você começa a olhar com outros olhos para o lugar onde você vive, trabalha, estuda, e a cidade ganha. Os ciclistas tomam as dores da cidade como o surfista toma as dores do mar. Quer dizer, o surfista, aonde você tem a prática do surf, é um dos esportes mais populares do Brasil, você tem uma nova legião de ambientalistas que se tornam militantes em favor do saneamento básico, militantes contra o jet ski, fazendo manobras perigosas próximas da orla, militantes contra o lixo flutuante ou lixo na areia. Os ciclistas, eles tomam as dores da qualidade de vida da cidade. E isso é o ganha-ganha. Quer dizer, o prefeito que se toca, que abrindo espaço para o ciclista, ele está aumentando, eu diria, o coeficiente de saúde, de mobilidade, de bem-estar e de, eu diria, fiscais da natureza no bom sentido, que o ciclista ele tem uma capacidade de perceber o que vai à volta muito superior do que o motorista. Então, Volta Redonda merece ter um plano de mobilidade que contemple o espaço generoso que se deve dar, não 18 quilômetros, mais espaço para a circulação de ciclistas, e aonde há ciclovia você abre espaço para outros modais de transporte preconceituosamente associados a lazer e entretenimento. Todo mundo que se deteve na pesquisa do espaço que a bicicleta ocupa hoje nas cidades do mundo vê com muita facilidade que São Paulo hoje é o exemplo mais recente. Abrir o espaço para a bicicleta, você está reduzindo demanda por carro nos deslocamentos mais próximos, reduzindo carga de poluentes, aumentando o coeficiente de saúde e fazendo com que a cidade seja um lugar mais aprazível. Então, Volta Redonda não merece o estigma de cidade onde o automóvel tenha a importância que tem hoje. Muito obrigada. A gente estaria agora perguntando sobre o papel do cicloativismo, né? A Massa Crítica é um grupo cicloativista que está lutando na cidade por isso. Como você vê o resultado que se teve ao redor do mundo com a interferência do cicloativismo? Por exemplo, São Paulo, né, conquistaram a Paulista com o cicloativismo, não foi só um projeto de governo, né? Como é que você destaca a importância dessas pessoas na conscientização do poder público? Como é que você destacaria isso? Então, o governo são pessoas e a democracia ela só funciona sob pressão. Então, algumas das mais importantes conquistas da humanidade vieram de baixo para cima. O movimento ambientalista veio de baixo para cima. A democracia que o Brasil respira hoje veio de baixo para cima. O resgate da conquista democrática. Eu escolho quem vai ser meu governante. E o cicloativismo ocupa um espaço impressionante nas redes sociais. É uma capacidade enorme de articulação virtual e que se desdobra no mundo real, sensorial. Por exemplo, vamos pegar o caso de São Paulo, que é o mais recente. Cada ciclista morto nas vias públicas de São Paulo representou, em boa parte dos casos, uma manifestação que teve ampla cobertura de todas as mídias, com um cortejo fúnebre, pendurando uma bicicleta num poste, um ritual criado por um grupo de pessoas que com isso pretendeu fazer com que aquela morte não fosse em vão. O recado que estava sendo dado é: permaneceremos aqui, porque esse é o nosso lugar. E todo aquele que desrespeitar o nosso espaço será lembrado como alguém que infringiu a maior de todas as leis, que é a do respeito pelo direito do outro. Então, foi uma conquista. Quer dizer, a minha percepção, escrevi isso na época, no espaço que eu tenho no G1, quando a Prefeitura de São Paulo rapidamente se arvorou, e é o direito dela como a responsável pela introdução das ciclovias em São Paulo, eu me apressei em dizer: a minha percepção é de que essa é uma vitória do cicloativismo. Quer dizer, se a Prefeitura percebeu que era hora de investir em ciclovia,
Isso veio muito a reboque desse movimento articulado, aguerrido, que não, eu diria, de forma heróica, se expôs ao risco. Não é trivial andar de bicicleta em São Paulo sem ciclovia ou ciclofaixa. Já é, em alguns trechos de São Paulo demarcados, um risco ainda. Agora, isso é no mundo, no Rio de Janeiro se deu da mesma forma. Nós temos aplicativos na internet que essas organizações disponibilizam para você saber qual o melhor trajeto para você se deslocar usando as ferramentas virtuais do Google, etc. Quais são as regras básicas, as dicas mais importantes, os modelos de bicicleta que você pode priorizar dependendo da tua disposição, do teu tipo. Então, hoje, a gente vê que os ciclistas não desperdiçaram a oportunidade de organizar em rede uma luta em favor de uma causa que é justa também para quem não é ciclista. Quer dizer, eu moro no Rio de Janeiro, tem hoje a maior malha cicloviária da América do Sul. Ultrapassamos as cidades da Colômbia, Medellín, Bogotá, que tinham esse protagonismo. E no Rio de Janeiro, você abriu o apetite para quem usa bicicleta para o trabalho. E eu devo dizer que se isso não ocorre a pleno, não é porque não há ciclovia, é porque não há segurança pública. Então existem, por exemplo, lugares no Rio onde a causa dos cicloativistas agora não é mais a questão das rotas demarcadas para bicicleta. A causa dos ciclistas é segurança pública para não roubarem a minha bicicleta à luz do dia no meio do caminho. Então vejam como o cicloativismo conspira em favor de outras causas justas, em favor de quem também não é ciclista, na percepção de que só é vítima. Eu não consigo me deslocar de bicicleta, exercer esse direito tranquilo, num lugar onde alguém aparece, no caso do Rio, com uma faca, ou no lugar errado, na hora errada. Os ciclistas são os sensores da responsabilidade social do coletivo. Eles estão sentindo o problema de perto e eles reportam isso para as autoridades. Faz bem para a democracia o cicloativismo. A gente, então, representa esse grupo, né, de cicloativistas aqui em Volta Redonda e a gente está justamente procurando interferir nisso aí, como você disse, ampliando, porque a gente não está defendendo só andar de bicicleta. A gente está tentando interferir no nosso plano de mobilidade, que está em andamento na cidade. E justamente um benefício a mais seria justamente a diminuição do índice de suicídio. A gente, cicloativista, interpreta isso a partir do momento que você convive mais. Se você convive mais, você acolhe melhor o outro, né? E esse acolhimento poderia estar diminuindo. Você interpreta dessa forma, uma cidade humanizada impactaria na diminuição do índice do suicídio? Bom, o que é possível dizer sem medo de errar, porque a ciência médica confirma o que eu vou dizer, o corpo em atividade, ele produz enzimas, substâncias químicas que propiciam um bem-estar mental. Então vamos começar por aí. Exercício físico faz bem para o corpo e faz bem para a alma. A bicicleta, ela traz um bônus que é além de fazer exercício com o corpo, eu estou descortinando o horizonte, eu estou avançando para onde eu quiser, tendo a perspectiva de realizar descobertas, encontros, me deslocar até um lugar bonito, uma paisagem, encontrar com os amigos, participar de uma expedição, de uma bicicletada, que já é uma oportunidade de você se inserir num grupo social, de uma rede, fazer amigos. Em relação à Volta Redonda, eu acho que cabe a gente dizer o seguinte: essa cidade nasceu e foi criada em torno de uma companhia siderúrgica. Portanto, é um objetivo há muito tempo dessa coletividade não ser refém ou socialmente, materialmente dependente apenas e tão somente de uma empresa ou de uma indústria. Diversificar atividade. É inteligente abrir espaço para a bicicleta. A maior parte dos cidadãos de Volta Redonda não tem carro.
é um investimento que você faz para a coletividade. E isso também traz retorno político. E massa crítica nos políticos, nos gestores, nos tomadores de decisão em favor de um mundo melhor e mais justo, que é um mundo sustentável, que é um mundo com menos automóvel, menos poluição, mais saúde, mais bicicleta. Muito obrigada.